Graça e paz, irmãos. Amém. Quem está feliz com o Senhor por essa noite maravilhosa, amém? Glória a Deus. Graças a Deus, os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Foi isso que nós lemos aí no começo. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. Amém? Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra de vida para o teu coração essa noite. Amém. Direto do trono, o Espírito Santo Deus para a sua vida. Amém? Amém? Abra a palavra do Senhor lá no livro de Eclesiastes. Capítulo 11. Nós vamos ler os oito versículos. Eu convido você em reverência, mesmo assentado, a estar acompanhando comigo a leitura desse texto, Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. O procedimento prudente do sábio. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Amém, irmãos? Graças a Deus pela sua palavra. Hoje nós vamos falar sobre semeadura, sobre plantio. E a minha oração nessa noite é que o seu coração seja uma terra fértil para aquilo que o Senhor vai semear através do Espírito Santo aqui essa noite. Amém? Amém. Quem concorda com isso? Amém? Amém. Abra teu coração. Essa palavra é de Deus, essa palavra é do Espírito Santo, para as nossas vidas. Irmãos, o nome Eclesiastes significa pregador, pregador. Na língua original, que foi escrito o hebraico, Eclesiastes é aquele que prega, aquele que ensina pessoas na casa de Deus, no ajuntamento como esse aqui, na igreja. Então esse é o significado da palavra Eclesiastes, pregador. E o livro de Eclesiastes, irmãos, possivelmente, não há unanimidade nisso, mas eu cresci acreditando que Salomão escreveu o livro de Eclesiastes. E tudo que indica, tudo indica, vários texto que nós lemos aqui, se você pegar o capítulo inteiro, aponta para Salomão. E Salomão, já com uma idade avançada, nos apresenta aqui a vida sem o temor a Deus como algo fútil e vazio. A vida sem o temor a Deus como algo fútil, algo vão.
algo sem sentido, né? Algo vazio. Então a gente vai ver isso, né, durante esse texto, durante todo, se você pegar todos os capítulos aqui de Eclesiastes. E nós conhecemos a história de Salomão. Salomão, o homem mais sábio que existiu, logicamente sem comparação com Jesus, que teve todo o dinheiro, teve tudo que o dinheiro poderia comprar na sua época: poder, riqueza, mulheres, reinos. No entanto, ao final da sua vida, ele classifica tudo como vaidade, tudo como algo fútil. Tudo aquilo que ele conquistou, todos os seus prazeres, toda a sua vida. A gente vai ver isso no livro. A gente vê isso aqui já no início. Se você voltar algumas páginas de Eclesiastes, capítulo 1, no verso 2, ele diz assim: vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. O verso 3: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Imagina, irmãos, que proveito tem todo o nosso trabalho, toda a canseira, né, do dia a dia. Olha só o questionamento que ele está trazendo aqui para nós leitores desse texto. Irmãos, vaidade, tudo aquilo que é fútil, vazio, aquilo que é vão, tudo nesse mundo é sem sentido. Então o pregador vai falar nos primeiros capítulos aqui que todo o esforço, todo o trabalho debaixo do sol, e ele fala muito esse termo, né? Debaixo do sol, é vão e fútil. Ele vai falar da futilidade dos seus bens, tudo aquilo que ele conquistou. Ele vai falar da futilidade da sua própria sabedoria. Ele vai falar da futilidade do seu trabalho. E ele compara tudo isso como correr atrás do vento. Imagine, irmãos, o homem mais poderoso da terra na sua época, mais rico, mais sábio, declarar que tudo que ele tinha era fútil, não tinha proveito nenhum. Ele usa essa expressão. E quando me veio essa palavra vão, né, me veio à mente o que está lá em 1 Coríntios 15, 58. Aonde essa mesma palavra é usada, mas de uma forma diferente. Que diz assim: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Irmãos, todo o nosso trabalho não é vão, não é fútil, se ele está no Senhor. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso. E Salomão também, ele conclui, né, esse livro, falando que nada nesse mundo tem sentido se nós não tivermos e não sermos tementes a Deus. Nada pode preencher o nosso coração. Conhecimento, sabedoria, riqueza, os prazeres desse mundo, por mais que sejam prazeres lícitos, nada disso tem valor se nós não formos tementes a Deus. Então o título do texto que nós acabamos de ler aqui, eu não sei a sua Bíblia, mas na minha Bíblia aqui, revista atualizada, o título está assim: o procedimento prudente do sábio. O procedimento prudente do sábio. O que é procedimento? Procedimento é a nossa maneira de agir. Procedimento é a nossa conduta, é o nosso comportamento. E o que é prudência? A pessoa prudente é aquela que corre do perigo. Pessoa cautelosa, uma pessoa sensata, uma pessoa ajuizada. Então aqui, o escritor aqui, ele é muito sábio em dar esse título aqui, né? Ou quem fez essa tradução aqui, né? De colocar o procedimento prudente do sábio.
Quem é sábio, ele procede dessa forma em que a gente vai ler aqui agora. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Irmão, esse texto começa aqui com o verbo no modo imperativo, né? Lança. Lança o teu pão sobre as águas. É um verbo usado para ordenar, para sugestionar, para orientar, para aconselhar. Mas então o que Salomão quer dizer aqui com lança o teu pão sobre as águas? Coisa meio... parece simples, né? Você pegar um pão e você lançar sobre a água. Mas da mesma forma que é simples, é algo que não tem muito sentido se a gente colocar de uma forma literal, sim ou não? Irmãos, esse texto aqui, ele não é muito pregado, porque de começo aqui ele já não tem uma unanimidade aqui na sua interpretação, né? Tem no mínimo aqui 3 interpretações aqui, né, pastor? Desse texto aqui. E realmente foi um desafio, né? Separar aqui uma que tem a ver mais assim com a nossa fé, um texto algo mais reformado, né? Peguei algumas referências, mas sempre quando a gente vai preparar um estudo, a gente tem que olhar para o contexto histórico de quando foi escrito aquele texto, né? E eu escolhi uma interpretação aqui que foca justamente nisso, no contexto histórico da época. E também no versículo de Isaías, capítulo 30, no livro de Isaías, capítulo 30, no verso 23, olha só o que diz aí nesse texto. Isaías, capítulo 30, verso 23. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente. O Senhor te dará chuva sobre a tua semente, para que com que semeares a terra, como também pão como produto da terra, o qual será farto e nutritivo. O Senhor te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão como produto da terra. Olha só. Então a gente vê aqui que o pão, ele é o produto da semente, né? O produto da terra, da semente, o resultado da germinação da semente. Então o pão no contexto de Eclesiastes, irmãos, podia ser o que naquela época? Esse pão que o escritor fala aqui, a semente. Porque na época a semente usada para fazer o pão, a semente de milho, né? A semente de trigo, a semente até de cevada, eram os grãos mais comuns na época para se fazer o pão. Então, nós entendemos aqui que essa figura não é, né, literalmente o pão, e sim a semente. O contexto lá, o povo daquela época, eles enfrentavam grandes dificuldades, porque o povo ali daquela época morava numa região desértica, onde 80% praticamente da terra não era arável. Então não tinha como você preparar durante o ano, a qualquer momento, uma terra, arando e preparando ela para você jogar a semente. Então qual que era a melhor época para você semear? Quando chovia, né? E isso naquela terra não era algo igual a gente é acostumado aqui, né? Inclusive que a gente acostumou até bem, né? Nesse tempo aí, né? De tanta chuva que caiu, né? Sobre a nossa terra aqui. Mas no contexto lá, irmãos, geralmente chovia 2 vezes por ano. O período entre abril e março, de março a abril, e depois só em outubro. Então, né, o pai de família, o agricultor, ele teria que ficar muito atento a essa época ali. Eu não sei quantos já viram vídeos lá no deserto, né, em Israel, que de repente você está num lugar totalmente árido, rochoso, e de repente do nada começa a surgir lá no alto algumas águas, e aquilo vai aumentando, e de repente vira um rio. Até hoje isso acontece lá em determinadas regiões, depois vocês pesquisem lá.
né, na internet. Por causa da chuva que caiu e formou rios. E esses rios são rios temporários. Então nós entendemos aqui, né, que havia em determinado tempo uma oportunidade para se lançar a semente sobre as águas da chuva. E quando essa chuva viesse, a água iria baixar, essa chuva ia afofar, não sei se existe esse termo, né? Afofar, amolecer a terra, e aí sim ali havia uma terra preparada para uma semente germinar. Quantos entenderam aí, amém? Então, irmãos, a figura do pão como semente. E a figura do pão, irmãos, na Bíblia, ela é tão importante, por quê? Porque ela apresenta o nosso alimento físico, natural, e ela também apresenta ela simboliza o nosso alimento espiritual. Gênesis 3,19 diz lá já no começo, no suor do teu rosto comerás o quê? Quem lembra aí? Me ajuda, gente? O teu pão, né, Sidney? O teu pão, do suor do teu rosto comerá o teu pão. Lá no começo já, olha só como a figura do pão é importante. Mateus 6,11, Jesus nos ensina a pedir sobre o pão nosso de cada dia. Olha a importância, irmãos, do pão. O pão era o alimento mais básico, mais fácil, mais comum da época. Nem todos comiam carne todo dia. Não era comum você comer carne antigamente todos os dias, ou toda semana, ou todo fim de semana. O alimento diário do povo era o pão. O alimento mais barato, o alimento mais fácil. Jesus se compara com a figura do pão para dizer que ele é o nosso alimento espiritual. Olha só, irmãos, o pão, algo tão básico, tão primordial para a nossa sobrevivência, assim como Jesus é algo essencial para a nossa vida eterna. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. João 6,35. Jesus mais uma vez, nos seus últimos momentos aqui, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Olha só, irmãos, que profundo, a simbologia do pão. Que importante, tanto para o nosso corpo material, significando aqui o nosso alimento, quanto para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Então, no original aqui, a palavra usada, ela pode ser como um alimento em geral e pode ser como a semente do cereal. E é totalmente coerente aqui, dizer que o escritor aqui se refere a uma semente, porque ele vai falar sobre uma semeadura. É uma semeadura. E como que eu cheguei, irmãos, nesse texto aqui, Eu folheando a minha Bíblia lá, estava com uma Bíblia antiga lá que eu usei muito tempo atrás, uma Bíblia de estudo temático, e na época eu anotava muito, não sei porque agora não anoto tanto, mas na época, na juventude eu ia nos acampamentos, então quando tinha uma preleção eu anotava bastante, assim, no ladinho da Bíblia, Tem gente que faz até hoje, faz bem, viu? E eu olhei lá que estava anotado nesse texto aqui, e fazia muito tempo, acho que a última vez que eu ouvi pregar sobre esse texto aqui, foi no dia 22 de julho do ano 2000. 22 de julho do ano 2000. Eu tinha apenas 22 anos. Olha só, irmão, quanto tempo, hein? Onde você estava em 22 de julho de 2000? Alguém lembra aí? E eu só lembrei, porque estava anotado ali, foi no acampamento de inverno lá da Federação de Campinas, lá. Tinha bastante, André, nos acampamentos aí, Umas palavras boas, E eu comecei a me lembrar dessa pregação do pastor Honório. Eu não anotei o sobrenome dele. E eu comecei a refletir, irmãos, do ano 2000 para cá. Toda a trajetória da minha vida, todas as escolhas que eu fiz,
Nós estamos falando de semente aqui, tudo aquilo que eu semeei nos últimos 23 anos. O início da minha vida profissional, meu relacionamento com a minha esposa, o início do meu ministério na igreja. Eu comecei a perceber, irmão, que todas as escolhas, todas as sementes que eu semeei, tudo que eu colho hoje é resultado da bênção de Deus, nas escolhas que eu fiz, nas decisões, nas atitudes, e também das decisões e atitudes que eu não tive, das sementes que eu não semeei. E quem sabe, irmãos, quem sabe, muitos problemas e dificuldades que eu já tive até hoje poderiam ser evitados se eu semeasse mais em determinadas áreas da minha vida. E você pode também fazer o mesmo exercício. Onde você estava em 22 de julho do ano 2000? Talvez começando aí uma carreira profissional, os estudos, começando um relacionamento com a sua esposa. Irmão, você estava em 22 de julho de 2000, você estava semeando, ou não? Tudo que você tem hoje, irmãos, tudo que você é hoje, é resultado das escolhas e das decisões que você fez lá no passado, 10, 20, 30, 40 anos atrás. Gostando você ou não, né? É aquilo que você plantou, é aquilo que você semeou. Como criatura, irmãos, de Deus, como criatura de Deus, qualquer pessoa tem capacidade de gerar e lançar sementes. Mas como filhos de Deus, nós que somos filhos de Deus, só nós temos a capacidade de gerar e semear sementes espirituais. Sementes que ao crescerem, elas não vão morrer nessa terra aqui, elas serão levadas para a eternidade, amém? 1 João 3,9 fala que nós somos sementes de Deus. E no hebraico aqui, sementes é traduzido como filhos. Filhos de Deus, gerados por Deus. Olha a nossa responsabilidade, irmãos. Tudo aquilo que nós semeamos é espiritual. Tudo tem uma consequência espiritual. Tudo aquilo que eu semeio, tudo aquilo que eu não semeio. Tudo aquilo que eu semeio. As boas sementes que eu semeio, as más sementes que eu semeio. Gálatas 6,7 diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia, aleluia, glória a Deus, irmãos. Nós precisamos crer que nós temos em nossas mãos sementes espirituais. Sementes espirituais. E aí vem a pergunta: o que seriam essas sementes hoje? Irmãos, entenda como semente aqui tudo aquilo que você semeia e pode gerar vida e sustento a outras pessoas. Semente é tudo aquilo que você semeia e pode gerar vida e sustento a outras pessoas. Então, o que pode ser semente? A nossa vida é uma semente. O nosso tempo é uma semente. O nosso dinheiro é uma semente. Nossas atitudes é uma semente. A palavra de Deus é uma semente. Então, irmãos, a grande pergunta é: quais sementes nós temos lançado diante da chuva, diante das águas? Quais são as sementes? Tem muita gente que quer colher as bênçãos
de uma colheita, mas não quer ter o trabalho de semear. A gente está vivendo esses dias hoje. Tem muita gente querendo colher os benefícios, as bênçãos de uma colheita, mas não tem a coragem de semear. Tem muita gente que quer ter uma família unida, irmãos, mas não semeia na sua família. Não promove a união da sua família. Não marca um almoço para a família, não chama a família para tomar um café em casa. Tem muita gente que quer ter um casamento feliz, mas não tira um tempo para abençoar a vida da esposa, para abençoar a vida do marido. Não tem um tempo de passeio, não tem um tempo de namoro. Não leva a esposa nem para comer um pastel na esquina. Coisa simples, irmãos. Chama a esposa para ir caminhar, chama o marido para ir caminhar, e no final da caminhada toma uma garapa lá com pastel. Coisa simples que você faz, que são sementes que você semeia na vida da tua esposa, dos teus filhos, dos seus amigos, né? Tem gente que quer ter um amigo, quer ter uma amizade, mas não chama ninguém para tomar um café, não se abre para conversar, se esconde na sua timidez, no seu medo de se relacionar com as pessoas, e reclama que não tem amigos. Sementes, irmão, você escolhe, as sementes estão nas suas mãos. O conselho aqui, o verbo aqui é lança semente. Você não sabe o que vai acontecer com essa semente. De repente a água pode levar para muito longe, mas de repente a água vai baixar ali e essa semente vai germinar do teu lado e vai trazer o alimento para você e para as pessoas que estão do seu lado. Amém? E agora eu falo da gente aqui, né? Tem gente, irmãos, que quer ter uma igreja cheia, moderna, né? Um som melhor, cadeiras mais confortáveis, né, Mário? Mais macias, né? Mas não semeia na igreja. Não consegue semear a sua vida na igreja, os seus dons, os seus talentos, o seu dinheiro. Irmãos, tudo que nós semeamos há 10, eu já falei isso, né? Há 20, 40, 50 anos atrás, é o que nós colhemos hoje. E o que nós semeamos hoje, é o que nós e os nossos filhos vão colher amanhã. O que passou, passou, irmãos. Já foi. Isso aqui não serve para nós nos lamentarmos, né? Se nós estamos aqui hoje, nós já somos abençoados por Deus, amém? Mas a palavra de Deus para nós é hoje. A semente está nas nossas mãos hoje. Nós devemos e precisamos semear hoje, com as sementes que Deus nos deu, com os talentos que Deus te deu, com a vida que Deus te deu. Eu não sei fazer nada. Você não sabe convidar alguém para tomar um café? Você não sabe dar um abraço no irmão que está ali do lado seu na igreja? Coisas simples, irmãos, que são sementes que a gente vai lançando, né? Lança uma pequenininha aqui, né? Lança umas 5 ali, lança uma maior ali. Oportunidades. A todo momento nós temos oportunidades. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Irmãos, águas aqui revela, pode exemplificar muitas coisas aqui, mas no hebraico lá, água fala sobre perigos, fala sobre incerteza. A água não é assim, quando a gente vai num rio, toma cuidado que o rio é, o que fala mesmo? Rio é traiçoeiro, né? Cuidado, não vai no mar, a gente não sabe se a onda vai te levar para lá ou se vai te trazer para cá. Irmãos, as águas são incertas. Não há certeza que nós vamos lançar uma semente aqui, essa semente, a água
já vai logo ali, vai baixar, já vai germinar e vai te dar o fruto, o pão que você espera. Mas aí que entra, irmãos, algo maravilhoso essa palavra aqui, que é uma das palavras-chave aqui desse texto. É confiança em Deus. É a nossa fé no Senhor. E a gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui no discorrer. Verso 2: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Irmãos, o chamado para repartir é um chamado de Jesus para nós. Tem algumas interpretações desse texto aqui que são simplesmente caridade. Então eles falam que as águas são as pessoas, e o pão é que você tem que dar o pão para as pessoas. Caridade. É também caridade. Você semear na vida das pessoas, né? Você ofertar na vida das pessoas, você fazer uma obra social. Mas isso é muito básico, irmãos, é muito simples, é algo muito mais profundo que isso. Jesus, quando veio à terra, ele não veio para fazer somente caridade. Jesus abençoava, ele alimentava, ele multiplicava os pães, ele curava. Mas a presença de Jesus aqui, a semeadura de Jesus aqui enquanto ele esteve na terra, foi algo muito mais profundo do que apenas dar o pão. Jesus teve aqui durante a sua passagem aqui pela terra uma vida de total doação para cada enfermo, cada necessitado, cada faminto. A sua presença curava, transformava. E até o partir do pão na ceia com os discípulos, né? Apontando para o momento que ele iria doar a sua própria vida. Olha só, irmãos. E aí nós vemos, né, alguns exemplos de doação, né? Em Atos 2, nós vemos lá a igreja primitiva, né, que sempre nós falamos sobre o modo de vida deles, de repartir o pão, de vender os seus bens, de repartir, de estarem unânimes no templo, na presença do Senhor, unidos como igreja, eclésia, no partir do pão, louvando a Deus, adorando a Deus. Enquanto isso, Deus dava a colheita. Enquanto eles semeavam na vida uns dos outros, Deus dava a colheita. Eram acrescentados pessoas e mais pessoas, almas, vidas salvas. Essa foi a colheita da igreja primitiva, irmãos. Daqueles que ousaram a semear, ousaram a ser generosos, ousaram a confiar mais em Deus do que no seu próprio esforço. Em Provérbios capítulo 22, 9 diz que o generoso será abençoado. O generoso, a pessoa bondosa, ela será abençoada. Deus abençoa quem é generoso, irmãos, e podemos ter essa confiança de que nós seremos abençoados por Deus. Nós teremos a recompensa de Deus. Se não for aqui na terra, se esse reconhecimento não vier aqui na terra, o Senhor tem uma recompensa para mim e para você lá na eternidade. Amém? Amém. É promessa, irmãos. É uma lei criada por Deus. E que se nós semearmos, nós vamos colher. Verso 3. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Aqui já vai ficando mais complicado de entender, né? O que está dizendo o texto aqui, né? Mas, irmãos, aqui, né, pelos comentários que eu estudei aqui, uma das coisas que pode significar essa passagem aqui, irmãos, a chuva vai cair. A chuva, ela vem. E muitas vezes a chuva, ela pode ser uma bênção, mas ela pode também ser prejudicial. Quando chove muito, quando dá uma tempestade,
A chuva ela pode facilmente, em excesso, estragar toda uma plantação. Uma chuva com muito vento e tempestade, ela pode destruir uma plantação. Então, irmãos, o que fala aqui? A chuva vai cair. Nós não sabemos o resultado, dos ventos e dessa chuva. E nós não sabemos também se uma árvore vai cair para lá ou vai cair para cá, para a nossa direção. Nós não sabemos o resultado disso. E há uma outra interpretação também muito interessante, que é ligado aqui a nós semearmos na vida das pessoas, que tem até um pouco a ver com a palavra do domingo passado, pastor, sobre inclinar, para onde o homem se inclina. E aqui fala sobre árvores, Então, irmãos, nós não sabemos muitas vezes, quando nós semeamos na vida de alguém, se essa pessoa, se essa semente vai germinar, ou se essa semente não vai germinar. Mas nós não devemos olhar para isso, se aquela pessoa é inclinada para o mal ou para o bem. Irmãos, Jesus semeou na vida de Judas, sim ou não? Irmão, Judas recebeu todas as sementes que os outros discípulos receberam. Judas também recebeu. Os ensinamentos, a presença maravilhosa, doce de Jesus. Jesus semeou na vida de Judas. Jesus não escolheu a quem semear. Jesus semeou naquela multidão que muitos estavam ali, não pelo quem Jesus era, mas pelas coisas que Jesus podia fazer. Então, irmãos, olhando para esse lado, de nós semearmos na vida das pessoas, nós não podemos escolher a quem semear. E a palavra dá uma sugestão, para nós cuidarmos primeiro da família da fé, aqueles que estão aqui, na casa de Deus. E depois aquelas pessoas que estão próximas de nós, nossa família, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. Verso 4, irmãos. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Irmãos, quem olha só para as dificuldades da vida, nunca terá uma vida abundante. Quantas coisas nós não deixamos de fazer, irmãos, por medo, só medo, falta de fé. Quantas vezes deixamos de cumprir o propósito de Deus em nossa vida, por medo, por olhar as dificuldades, obstáculos, as incertezas. E é muito interessante a palavra aqui que o escritor coloca aqui, quem, veja bem, quem somente, olha essa palavra, somente, quem somente observa o vento, nunca semeará. Note que no texto não está assim, quem observa o vento, nunca semeará. Porque o vento ele deve ser observado, sim, irmãos. Quando a gente vai fazer uma obra, a gente tem que olhar para o vento. Mas quando nós olhamos para o vento e nós vemos que as condições não são favoráveis, nós temos que ser criativos e buscar meios em que nós possamos semear mesmo com o vento. Essa é a palavra que o escritor coloca aqui. Nós não podemos focar os olhos nos problemas e nas nossas dificuldades. Nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos também acreditar em Deus, que Ele nos capacitou para fazer muitas coisas que Ele não vai fazer por nós. E essa é uma das coisas, nós que devemos lançar a semente. Não se preocupando com as incertezas da vida, com as águas dessa vida, porque é o Senhor que faz tudo. Ele pode transformar uma tempestade, Ele pode transformar numa grande colheita. Uma semeadura feita durante uma tempestade, Ele pode transformar numa grande colheita. Deus é capaz de fazer isso. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos. Por isso a nossa fé, irmãos, nossa confiança, ela deve estar em Deus. Irmãos, eu não sei quantos sabem disso, mas a semente que é jogada no solo hoje, ela é tratada. Eu tenho um cliente do agronegócio,
e tem um serviço lá chamado tratamento de sementes. Hoje a semente não é do jeito que você pega lá e você joga na terra. Por quê? Porque existe muita praga, muita doença. Então essas pragas, essa doença, ela pode afetar a semente já no início da sua germinação ali. Então essas sementes são revestidas, né, de fungicidas, inseticidas já na semente. Se você pesquisar, vocês vão ver algumas sementes de milhos azuis, semente de soja azul, é uma camada revestida já de uma proteção. Então os homens arrumaram um jeito, né, de driblar os obstáculos, né? E é o que nós precisamos fazer também, irmãos, com a capacidade e a inteligência que Deus nos deu, de semear, mesmo quando as condições não são favoráveis. Verso 6: semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. A ordem aqui, irmãos, o conselho aqui é semeie. Desde o momento que você acorda, semeie. Semeie na vida da sua esposa, do seu marido, quando você acordar. Quem acorda bem-humorado aqui? 3 pessoas, meu Deus, 4. O Vlad. Verdade, Evelyn? 4 pessoas. Só depois do café. Depois do café? Tem que tomar um cafezinho antes, né, Cleide? Irmãos, mas então acorda antes da sua esposa, irmãos. Acorda antes do seu marido, vai, toma um café. Para depois você semear na vida da sua família, né? Ah, meu Deus. Mas, irmãos, eu entendi que é isso aqui, irmãos. Nós devemos semear de manhã, de tarde, à noite, em todo o tempo. E eu entendi também, irmãos, que essa palavra amanhã aqui, como sendo a nossa juventude. Eu sei que na nossa juventude é uma época, né, bem mais fácil, né? A gente está semeando, né? Está jogando para todo lado, né? 18 anos, 20 anos. A gente está naquele momento ali de semeadura total, né? Jogando semente para todo lado, né? Mas, irmãos, isso a gente não pode deixar. A gente tem que semear em todo o tempo. Na nossa juventude, na nossa idade adulta, na nossa velhice. Nós não podemos reter a nossa mão. Porque é Deus que vai trazer a colheita. Se você semear hoje e você morrer amanhã, tenha certeza que alguém vai colher o fruto da sua semeadura. Amém? Gálatas 6:9: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, irmãos. Partindo para o fim aqui, irmãos, e achei muito lindo uma coisa que eu lembrei aqui, fui pesquisar lá, sobre a vida de um grande homem, da nossa época. Nós podemos ver essa pessoa. Eu particularmente vi uma vez, no Paraná, que ele esteve aqui, Billy Graham, ou Billy Graham. Mas, irmãos, alguém que semeou a sua vida inteira para levar a palavra de Deus. Quase 100 anos de uma vida dedicada à obra de Deus. E no seu último sermão gravado, ele faz ali, conta alguns detalhes ali, sobre a sua trajetória. Ele faz uma pregação simples, irmãos, pura, sobre a cruz de Cristo, algo tão forte, tão poderoso. A última pregação dele, pelo menos é o que está lá em várias, a pregação gravada dele, onde ele faz questão de pregar sobre o amor e misericórdia de Deus, sobre aquele ato que para muitos foi um escândalo. Jesus, santo, pregado numa cruz com todos os pecados mais terríveis que você possa imaginar, foram atribuídos a Jesus naquele momento ali. E uma das coisas que ele fala é que teve grande surpresa na sua vida, de conhecer o mundo inteiro, vários lugares, multidões,
estar entre reis e rainhas, presidentes. E para ele fala como uma grande surpresa, mas o resultado de uma colheita, de uma grande semeadura, né? Nós podemos ver na vida de Billy Graham. Em outras palavras, Billy Graham colheu grandes coisas porque ele sempre estava semeando. Provérbios 13 diz assim: o preguiçoso ambiciona e nada alcança, mas os desejos daquele que se empenha na obra serão plenamente satisfeitos. E finalizando aqui com o verso 7 e 8, irmãos, acompanhem comigo. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Irmãos, como é maravilhoso, né? Nós acordarmos de manhã e ver um céu azul. Quem lembra como foi o dia ontem? O dia ontem. Foi um dia lindo, sim ou não? Um céu azul, uma tarde gostosa, né? Aquele clima gostoso. Né? Nem muito frio, nem muito quente, né? Hoje também, né? Um pouquinho frio de manhã, mas à tarde, uma tarde gostosa, ensolarada. Irmãos, dias assim são maravilhosos, né? Quando nós podemos descansar, quando nós podemos desfrutar com a nossa família, quando nós podemos fazer um passeio, comer alguma coisa gostosa. Mas, irmãos, nesses momentos nós nunca, jamais devemos esquecer que o centro de tudo isso é Deus. Tudo que nós fizermos, mesmo as melhores coisas dessa vida, elas devem ser feitas no temor de Deus. Sabendo que, ainda que nós vivamos muitos anos e nos alegremos em todos eles, é que é a realidade da vida, irmãos. Nós devemos lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos. Irmãos, na hora eu imaginei aqui algo que aconteceu muito tempo atrás. Vocês imaginam a Segunda Guerra Mundial. A gente pode imaginar como um filme, né? E alguns filmes retratam isso. Eu comecei a imaginar, né, uma família no campo. Naquela época tinha bastante campo ainda. Todos ali felizes, né? O homem no campo trabalhando, a mulher em casa preparando uma deliciosa comida, uma refeição, as crianças ali em frente num gramado verde, um lago enorme, brincando com o cachorro. Uma cena maravilhosa de se ver. Paz, alegria. Mas de repente começam a surgir alguns aviões de guerra, irmãos, do nada, sem aviso. E bombas começam a cair desses aviões e atingir a terra. Lá no horizonte, tanques de guerra começando a aparecer. Irmãos, é a realidade desse mundo. No mesmo momento que tudo pode estar bem, em paz, saúde, alegria, prosperidade, nós vivemos isso. Nós vivemos isso. Uma semana atrás nós estávamos trabalhando, passeando, vindo até a igreja, desfrutando da nossa vida, mas em pouco tempo nós estávamos presos em nossas casas, imaginando: será que meus dias acabaram? Será que esse é o fim, né, da minha vida? Foi só eu que imaginei isso, irmãos? Tudo pode mudar, irmãos. Tudo pode mudar aqui nesse mundo rapidamente. E o que nos alerta aqui, Eclesiastes, o pregador, o conselho que ele nos dá, mesmo quando as coisas estiverem boas, em paz e alegria, saiba que nós devemos ser tementes a Deus. Nós devemos lançar a nossa semente. E mesmo se você está nesses dias de trevas, mesmo que na sua vida você esteja vivendo dias de trevas, não deixe de semear. Não pare de semear. O próprio Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Salmo 126.
Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Semeie. Semeie na vida daquela pessoa que você está orando para conversão, na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus amigos. Não desista, não pare de semear. Não pare de semear. É Deus que faz todas as coisas, mas quem lança a semente somos nós. Irmãos, diante dessa palavra aqui, irmãos, nós possamos refletir. O que passou, passou, né? Nós temos hoje para semear. Nós temos hoje para semear. Então, semeie. Semeie agora, semeie amanhã, semeie na semana que vem, enquanto o Senhor te der fôlego e vigor nas suas mãos, né? A condição de você pegar a semente nas suas mãos e lançar. Faça isso todo o tempo. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Feche os teus olhos, eu quero orar pela sua vida nesse momento. Levante suas mãos, você que sentiu o desejo do coração, como recebendo do Senhor sementes, capacitação do Senhor para você semear, unção do Senhor para que você semeie sementes espirituais, sementes que vão gerar vida na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos. Receba isso em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos, Pai, a todo momento, de semear, de sermos instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para trazer colheita, para trazer vida, Senhor, a esse mundo, Senhor, tão árido, Deus, tão necessitado, Senhor, tão sedento do pão, sedento do alimento verdadeiro, espiritual, Senhor. Pai, capacita agora, Senhor, as nossas mãos, Deus. Capacita, Senhor, a nossa mente, o nosso entendimento. Nos dá a sabedoria, Senhor, para que em mesmo momento, Senhor, de alegria, de paz, nós possamos semear. Mesmo nos momentos de alegria, de paz, nós possamos ser tementes a Ti, Senhor. E quando vierem, Pai, porventura os dias maus, Senhor, nós possamos também semear, sabendo que essas sementes trarão cura, trarão, Senhor, vigor, trarão vida, Senhor, trarão restauração, Senhor. Nos ensina, Senhor, nos dá novas sementes, Senhor, nos dá capacitação, Pai. Derrama a unção do Teu Espírito Santo, Pai, sobre as nossas mãos, sobre a Tua igreja aqui neste lugar, Senhor, sobre as nossas famílias, Senhor. Nos ensina, Senhor, a semear, Senhor, na vida dos nossos filhos, Pai, da nossa família, Senhor, nesses dias tão tenebrosos, Deus. Nos ensina a semear amor, Senhor, para as pessoas que estão ao nosso lado, Pai. Essa semente que não vai morrer aqui nessa terra, essa semente que vai para a eternidade, Senhor, que é o Teu amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te adoramos. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.